Vamos se achegando aqui. Boa noite, Instagram. Boa noite. Botar uma musiquinha para ir recebendo quem for entrando. Boa noite, Facebook. Boa noite. Boa noite, YouTube. Boa noite, Instagram. Mana, tudo bom, minha mana? Eu tô colocando uma musiquinha, a bênção da Mãe Terra, para a gente falar hoje sobre o medo de adoecer. Vamos trazer mais pessoas para cá. Vamos mandar os coraçõezinhos para as pessoas irem chegando. Boa noite, Francisca. Uma musiquinha para vocês aí que estão chegando no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente bater um papo bem gostoso, bem saudável sobre a paz da mente. A paz da mente começa quando você domina a sua mente. Quando você domina os seus medos. Os seus medos não são você. Meire Diniz, boa noite. Vamos esperar que chegar mais pessoas e vamos começar uma live hoje sobre o medo patológico de adoecer. Esse medo de adoecer me enlouquece. Vamos lá. Quem de vocês tem medo de adoecer? Teve uma pessoa que entrou aqui e disse: esse medo de adoecer está me matando. Então, nosso tema hoje, que eu não coloquei aqui, vai ser ansiedade e o medo de adoecer. Publicar. Fixar. Quem de vocês tem medo de adoecer? Quem de vocês sente esse medo excessivo do adoecimento? Eu acho que todo mundo, em um certo momento da vida, realmente vai ter um medo de adoecer, de perder a saúde, especialmente de ficar à mercê de outras pessoas, né? Numa cama, inválido. Então, esse medo de adoecer está em todos nós. É um dos medos mais universais. É o medo de adoecer e é o medo de morrer. Todos nós temos ele em alguma fase da vida, em alguma etapa da vida. Nós temos esse medo. O problema é que esse medo não pode assumir proporções exageradas. Não é? Então, se você tem um medo exagerado de adoecer, isso vai atrapalhar o seu processo existencial, a sua vida, vai roubar a sua energia. Esse medo de adoecer excessivo não é natural. Ele pode ser fruto da ansiedade. Leila Freitas está falando que desenvolveu ansiedade, o humor está mudando, chora, ri e fica numa profunda irritação. Então, o medo da doença e da morte é natural, como eu já disse, mas ele não pode ocorrer, não pode vir de forma exagerada. Você vai ver eu falar sobre isso aqui, né, que é natural ter medo de morrer, é natural ter medo de adoecer, mas que isso não pode assumir proporções que prejudiquem a sua vida. Tem pessoas que são hipocondríacas ou nosofóbicas. O que é isso? Que palavrões é esse? Você vai entender a diferença nessa live. Minha irmã Cristiane, um beijo. Tem como se livrar do medo de adoecer? Ou eu tenho que ficar toda hora preocupada com isso? Tem sim. Tem como se livrar do medo de adoecer e também do medo de morrer. Você sabia que esse medo de adoecer e esse medo da morte pode ser tão intenso, mas tão assustador e tão insuportável
que pode levar a pessoa a tirar a própria vida. Eu sei que é um caso extremo, mas pessoas que não sabem como enfrentar o medo do adoecimento e da morte, sofrem tanto que algumas não conseguem ficar na vida, e isso é muito triste e isso é muito dramático. Ninguém deveria ter medo de ficar doente. Por quê, minha gente? Porque a doença é um risco natural de quem está vivo. E por que a gente não deveria ter medo? Porque a medicina avançou bastante, a tecnologia está aí, né, na sua frente, e a maior parte das doenças tem sim tratamento, e a maior parte tem sim como você eliminar da sua vida. O Coriolano está falando que já teve muitas vezes medo da morte. Sim, com a pandemia, com certeza, esse medo de adoecer e esse medo de morrer piorou bastante, não é? Então, as pessoas que já tinham esse medo de adoecer ou medo de morrer, com a pandemia esse medo aumentou, potencializou. Para as pessoas que estão neste momento assistindo essa live e têm ansiedade e podem estar desenvolvendo crise nesse momento, muito antes de ouvir o conteúdo, eu peço que procurem respirar profundamente, de forma lenta, diafragmática. A palavra é grande, mas tem a ver com a barriga, o diafragma. Você puxa o ar pela boca, quando você inspira, sua barriga seca, e quando você expira, o seu abdômen se estende. Lembre-se da respiração dos bebês. A barriguinha do bebê dormindo sobe e desce. Então, se você está assistindo essa live e está sentindo algum problema com a ansiedade, alguma palpitação, algum sufocamento, algum tremor, algum mal-estar, experimente a respiração ritmada, concentrada e bem tranquila, para que você possa acompanhar essa live sem tanto medo. E para você que nesse momento está tendo uma crise, até pelo tema, né, medo da morte e medo de adoecer, toque no ponto aqui embaixo do olho, onde tem um ossinho, enquanto você assiste a live, e você inspira, retém o ar, e expira, e retém novamente o ar. Você pode massagear o ponto do medo. Quando você bate aqui, embaixo do olho, onde tem um ossinho, você já libera esse medo, para que você possa assistir essa live e compreender a diferença entre hipocondria e nosofobia e como se livrar do medo da doença e do medo da morte. As duas parecem bem casadas, tá certo? Toque no ponto do medo. Aqui vai tocando, massageando, enquanto se respira, para você poder acompanhar a live melhor. Lucivano está falando que a ideia da morte sempre acompanhou ele, ou acompanhava. Quando a mente adoece de ansiedade, adoece de algum transtorno maior, de uma depressão, de um transtorno misto, de esquizofrenia, de alucinação. Quando a mente adoece, ela traz esse medo de doenças e esse medo da morte. Uma simples ansiedade patológica pode sim gerar esse medo de adoecer, esse medo da morte. Conceição, melhorou o som no YouTube? Então, eu sou Gorete Lima, psicóloga clínica e terapeuta em diversas abordagens. Eu criei um método chave de luz, que é responsável por tirar você do quadro de ansiedade, sem medicamentos e em menos de 7 semanas. A menos que você precise, por sofrer de uma ansiedade muito, muito alta ou maior, você vai conseguir, através desse método, tirar
isso da sua vida e finalmente ter uma vida leve. Quem vive com ansiedade não tem qualidade de vida, não tem uma vida leve. Se você não me segue ainda aqui no Instagram, por favor, vá lá na minha bio, @GoreteLima, e você vai me seguir. Você vai ver o link também aí embaixo, se você estiver no YouTube. Tá certo? Então, por que eu escolhi esse tema? Neise, boa noite, Neise, bem-vinda. Por que eu vou falar do medo de adoecimento? Porque com a pandemia, com certeza, muitos de nós desenvolveram ou aumentaram esse medo de adoecer. A ansiedade, ela tem um caso, né, um entrelaçamento muito grande com o medo. O medo é a matéria-prima da ansiedade. Sobretudo os medos irracionais. Aqueles que nem faz sentido tê-los e eles tomam conta da mente da pessoa. São medos incrivelmente sem lógica e sem noção. Obrigado, Rose. O medo irracional é tão absurdo e você que sente ele, você sabe que ele é absurdo, irreal, mas a raiz dele vem do inconsciente. Então você não o domina. E o que é que vai acontecer com você nesse medo irracional? Você vai se comportar de forma equivocada, com sensações ruins, coração acelerado, taquicardia muito forte, falta de ar, dor de cabeça, enxaqueca, pânico. Mesmo sabendo que é irreal, você vai sofrer os danos, né, as consequências da ansiedade. Por isso que eu trouxe esse tema, porque até uma pessoa que assiste a live confessou que se tornou hipocondríaco porque alimentou tanto medo de adoecer que hoje é uma pessoa hipocondríaca, não é? Ah, mas eu não sei o que é isso. Eu vou explicar o que é hipocondria e o que é nosofobia. São duas coisas distintas. Tudo que tem a ver com fobia é aquele medo de alguma coisa, né? Geralmente específica, medo de cachorro, medo de escuro, medo de altura, né? Tem milhares de medos classificados como fobias, tá certo? Mas o que é a nosofobia, não é? É o medo, tudo que tiver o prefixo noso tem a ver com doença, não é? Então é o medo de ficar doente, nosofobia, medo da doença. Pessoas que nem têm coragem de ir a um médico porque já supõe que o diagnóstico é fatal. Não é? É o terrível medo de adoecer que vai roubar a paz daquela pessoa. Ao invés de ela fazer um check-up, ela não vai pelo medo absurdo de receber um diagnóstico ruim. Então, se você tem a nosofobia, você tem medo de adoecer no futuro, né? A pessoa fica procurando formas, né, aliás, a pessoa fica sentindo esse medo tão real e achando que em qualquer momento ela vai adoecer. Ela não pensa que está doente. A nosofobia, a pessoa pensa que vai adoecer lá na frente. E qual a diferença da nosofobia para a hipocondria? A hipocondria é no presente. A pessoa acha que está doente. O nosofóbico acha que vai adoecer. O hipocondríaco, ele tem mania de procurar doença o tempo inteiro. E ai do médico que ele for, que não pedir exames e que não achar nada. Ele quer que o médico ache a doença de qualquer jeito. A nosofobia é lá no futuro, eu vou adoecer. O hipocondríaco, ele pensa que está doente de toda forma. Ele vai para diversos médicos, ele coleciona receitas, coleciona milhares de exames, ele vai para a internet pesquisar e ele faz questão de achar qualquer coisa. Ele ficou perturbado e se tornou hipocondríaco. Isso é muito do perfil ansioso. Então, as pessoas que desenvolvem essas doenças, eles
desenvolve também o nervosismo exagerado de qualquer infecção, tanto o nosofóbico quanto o hipocondríaco. Se doer a barriga, na mente dele é câncer, né? Se ele tocar em alguma maçaneta, pegou um germe. E agora na pandemia, imagina, né? Ele vai a médico o tempo inteiro, tanto o nosofóbico quanto o hipocondríaco. Vive nos médicos. Ai do médico que disser assim, você não tem nada, não é? Então, o nosofóbico tem medo que a doença se confirme e o hipocondríaco tem medo que o médico diga que ele não tem nada, porque ele tem que ter alguma coisa. Então, são preocupações com a saúde de forma excessiva, equivocada, é fruto de uma ansiedade. A pessoa desenvolve uma ansiedade muito grande e ela fica com medo da doença o tempo inteiro. E acho que vocês conhecem muito bem o dizer que diz: o medo atrai, não é verdade? Pois é, o medo ele é a oficina do diabo. Quem nunca ouviu isso? Então, tudo aquilo que você teme, a sua mente acaba produzindo, não é? Então, se você vive com medo de doenças, você vai acabar, de alguma forma, facilitando esse contágio ou aparecimento dela, nem que seja na forma psicossomática. Então, é muito importante você afastar esse medo da sua vida. É muito importante que você reconheça que ter medo de adoecer é natural, que pensar na possibilidade de no futuro ter alguma doença é natural, mas isso não pode roubar os seus pensamentos, nem a sua energia, nem fazer com que você viva semanalmente marcando consultas. Não é verdade? Eu faço um check-up por ano, completo. As taxas, perê, parará, olho tudo, imagem, leva a minha mãe. Minha mãe vai zangada. Ela diz, quem procura acha. Certo? Eu não sei porque o som tá péssimo aí no YouTube. Poxa vida, eu não sei. Não sei porque tá ruim, vai ficar assim mesmo. Ou então eu vou ter que desligar aí. Não sei, vai ficar assim mesmo. Porque eu não sei mexer nesse outro celular, viu? O YouTube eu sinto muito, mas eu não posso mexer. Pois é, a minha mãe diz isso, quem procura acha, mas você tem que pensar o seguinte: Deus o livre, você tiver que ter um câncer, mama, sei lá o quê, e você, na procura do check-up, você identificar um princípio e poder tratar, é melhor do que você descobrir um câncer já no estágio final. Então, a proposta do check-up é identificar o que é que possa estar errado para você combater a tempo. Por isso que é importante. Então, o YouTube está reclamando que está sem som. Eu nem sei, eu acho melhor encerrar a live por lá. Não sei o que é. Infelizmente eu não posso mexer aqui, né? Bom, então, como é que você vai se livrar desse medo de adoecer? Obviamente que o primeiro passo é a prevenção, minha gente, não é? Ninguém tem a saúde plena e perfeita e garantida para o resto da vida, não é? Então, o estilo de vida é importante, o check-up é importante, a prevenção é importante. Surgir doença depende muito do seu estilo de vida, às vezes da sua genética, não é? Então, hábitos saudáveis é uma obrigação sua. A prevenção começa com hábitos saudáveis. Todo mundo já ouviu falar da importância de se mexer, do exercício físico. Nem os objetos conseguem ficar parados. A gaveta que nunca se abre emperra, a geladeira desligada queima, as TVs que não são ligadas queimam, eu perdi uma por não utilizar, aparelhos eletrônicos parados queimam,
O ser humano, com seus ossos e músculos, foi feito para se mexer, senão ele enferruja. Então, faz um check-up sim, é uma prevenção, mexe esse corpo sim, é uma prevenção, tá certo? Então, consultar um médico de vez em quando é ótimo no seu check-up, não é verdade? Tem mais um monte de doenças que você pode prevenir com exames de imagem, com exames das taxas sanguíneas. Ah, mas eu não quero ver não, quem procura acha, eu não estou nem aí para isso, não é? Às vezes a sua taxa de vitamina D cai bastante e você desenvolve uma doença que você não iria desenvolver se tivesse repondo a sua vitamina D. Questões hormonais, por exemplo, não é verdade? Então, a medicina adiantou bastante e dá a condição a você de fazer uma devida prevenção. Ao invés de estar morrendo de medo, eu posso estar com isso. Meu estômago está assim, meu coração bateu errado, o meu olho está não sei aonde, meu cabelo, minha pele. Ao invés de ficar fantasiando doenças, com nosofobia ou hipocondria, você faz um check-up. Né? Faz um check-up. A medicina avançou muito, tá certo? Eu, na minha época, eu sou de 1900 e antigamente, eu tinha asma lá atrás e não havia nebulizadores. Eram comprimidos que me deixavam trêmulas. Eles iam direto para o sistema nervoso central. Era um horror de sofrimento. Noites e noites de insônia, porque o remédio atacava o sistema nervoso. Não havia acesso nos braços para injeções. Então, se eu tinha que tomar injeção, era uma por cima da outra, no músculo, o braço inchado. Não havia exames de imagem, exames de sangue, raio-x de pulmão. Na minha época, ninguém nem falava nisso. Pediatra, 9 irmãos que eu tive comigo, ninguém foi a pediatra, não tinha isso. Eu lembro que as injeções eram metálicas, né? As seringas eram metálicas, elas enfiaram no chumaço de algodão, puxava ali e aplicava em você. Ninguém falava em check-up naquela época. Hoje você pode se cuidar. Mas eu não tenho plano de saúde. Existe posto de saúde. É difícil. Quem disse que era fácil, né? E existem clínicas populares. O dinheiro que você gasta no salão de beleza, você pode pagar uma bateria de exames, uma vez por ano. Então, cuidar da saúde é muito importante, tá certo? Se você não enfrentar isso e ficar inculcado, tô doente, tô doente, tô doente, e não for atrás, esse medo vai crescer e vai desenvolver em você a hipocondria, a nosofobia, o pânico. É preciso descartar, né? Um paciente meu, uma vez me disse, de manhã no WhatsApp, estou com AIDS. Eu acho que estou com AIDS. Eu disse a ele, você fez o exame? Não. Por que você está com AIDS? Porque eu estou pálido. Eu já olhei minhas pupilas, eu estou pálido. Eu disse, você vai agora fazer exame de AIDS. Vou não. Vai sim. Vai sim. Para você descartar. Ele foi e é claro que deu negativo. A mente estava criando. Se você olhar para alguém e disser, fulano, como tu estás pálido, a pessoa nem estava pálida. Ela vai começar a empalidecer. A tua mente te adoece, a tua mente te cura. Essa é a grande verdade. E temos agora uma nova fobia, chamada coronofobia. Não é? Quem não sentiu em algum momento a coronofobia? Tossiu, é coronavírus. Espirrou, é coronavírus. Coçou o nariz, é coronavírus. Doeu a garganta, é coronavírus. Não é isso? Tudo que a gente começou a sentir, que parecia gripe, se tornou coronavírus. É a coronofobia. Coração dispara, morrendo de medo. Garganta, dor de cabeça, febre. É coronavírus. Gente, a gente não deve diminuir os cuidados com o coronavírus. Isso é fato. Nem que você tenha sido vacinado. Mas nem tudo é coronavírus. Não é verdade?
E nós temos que ter cuidado. Olha a Inês falando. A gente tem que ter cuidado, é claro, mas a gente não pode estar em pânico. Pega na maçaneta, é coronavírus. Vai fazendo, pega a mão no carrinho de compras. Vou pegar coronavírus. Não é? Alguém me deu um abraço sem eu esperar. Peguei coronavírus. Fui na rua, levei um vento, era coronavírus. Não funciona assim, minha gente. Você pega e não sabe onde, nem quando. Eu tomei todos os cuidados do mundo, como vocês. Usei máscara, usei o tal do álcool gel. Atendi as pessoas bem distantes, lá 5 meses depois da pandemia. E um certo janeiro, eu senti alguma coisa no meu corpo, alguma reação estranha, um pouco de dor de barriga. Achei natural, fiquei meio assim. Quando foi no outro dia, fiquei desconfiada, a cabeça doeu um pouquinho, não pensei no coronavírus. 3 dias depois, eu estava sem olfato e sem paladar. Quando eu me percebi sem olfato e sem paladar, o coração virou lodum, tum, 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 o pânico chegando. Eu disse, agora é o coronavírus. Primeiras imagens que vêm, quais são? Vou morrer, deixar o filho sem alimento, adeus família, minha mãe, minhas coisas, meu trabalho, vou morrer, é a morte. Primeiros pensamentos. Coração, pum, pum, pum. Depois, EFT, né? Para medo, vamos batendo, EFT. Fui fazendo EFT, Farol do Pânico. Vamos raciocinar. Comecei, a sua mente, ela é guiada por seus pensamentos. Eu comecei a fazer EFT, limpando o medo da morte, medo de deixar meu filho, medo de ser entubada, medo de morrer tão jovem. Quando eu limpei o medo, eu coloquei os novos pensamentos. Pessoas com asma venceram o coronavírus, eu tenho asma. Pessoas hipertensas tiveram altas. Pessoas centenárias tiveram alta. Pessoas jovens tiveram alta. Eu posso também nem sequer ser internada. Eu posso também nem sequer ser entubada. Eu limpei o medo. Eu tomei o farol do pânico e eu incuti na mente os pensamentos corretos. E aí eu fui rezar? Não, eu não fui só rezar. Eu fui buscar um médico, atendimento médico, bem explicadinho, o doutor disse tal remédio, tal remédio, tal remédio. O medo ficava querendo ir, querendo voltar. Eu segui minha rotina, fazendo minhas lives com vocês, estudando meus cursos. Passaram-se 15 dias e os meus sintomas não evoluíram. Foi olfato e paladar. Então, se eu tivesse entrado em pânico, com medo de adoecer profundamente, de morrer, talvez eu tivesse sim ido para um hospital. Porque o que é que faz o medo no seu organismo? Ele acaba com sua imunidade, com suas defesas. Coração dispara, boca seca, o ar fica preso, bolo na garganta, você se desespera, baixa a imunidade e a doença acaba com você. Então eu sustentei o medo, eu olhei para ele, eu reconheci, eu limpei com a EFT, não é? Eu tomei o farol do pânico, eu me acalmei, usei os procedimentos corretos no coronavírus e eu passei por ele, graças a Deus. Tá certo? Então essa coronofobia tem que ser tratada. Nem toda gripe é coronavírus, dor de cabeça, febre, garganta, nem tudo isso quer dizer que você teve o coronavírus. Você pode ter tido ele, nem percebeu porque você foi assintomático. Tá certo? Então, não alimente nenhum tipo de medo irracional. Nenhum. Como é que você vai se livrar desse medo de doenças, pelo amor de Deus? Observe como é que é esse medo. Ele procede, ele tem lógica, veja bem. Eu perdi olfato e paladar. Medo de morrer. Bom, é um medo sensato. Pânico? Não. Porque nem todo mundo que teve coronavírus morreu. Então, o pânico não faz sentido, né? Então, eu tenho que olhar outros modos de perceber que o medo não é um fato. A minha mente não sou eu. O medo é um medo. Ele não é um fato.
Não é porque eu tenho medo que aquilo vai acontecer. Então eu tenho que estar consciente daquele medo. Eu tive medo de morrer, faz sentido. Agora, me apavorar, entrar em pânico, perturbar as pessoas, aí você cai morta, realmente, não é? Então, como eu falei no começo da live, é importante ter hábitos saudáveis. Sim, isso já é forma de você combater o medo. Ter alimentação balanceada, sim, isso é importante. Praticar exercícios físicos, sim. Ah, mas eu não gosto. Quem disse que nós só fazemos o que gostamos? A gente só come o que gosta? Não, de forma alguma. Não é? Então você tem hábitos saudáveis, você tem uma boa alimentação balanceada, você mexe o seu corpo. Ah, eu não gosto de caminhada, pedala, eu não gosto de pedalar, faz em casa com um rodo, sobe e desce escada, faz alguma coisa, não é? A sua vida está um estresse, ajeite isso, porque um pico alto de estresse, de desgosto, de tensão, de discussão, também vai desarrumar a sua imunidade. Vai dar espaço para o seu medo se tornar realidade. Então, grande parte da nossa saúde depende de nós. Se você faz tudo isso, se alimenta bem, mexe o seu corpo, evita estresse, procura manter a calma, se você dorme bem, se está se cuidando para evitar o Covid, por que você vai ter medo? Não é? Por que esse medo vai corroer sua mente? Onde é que você está falhando? Não é verdade? Existem drogas recreativas como o álcool e tabaco que podem piorar os seus sintomas de transtorno mental, que podem deprimir você, que podem tornar você mais ansioso. Então, se você já tem problemas com a sua saúde emocional, evite drogas recreativas. Se você não tem controle sobre isso. O tabaco, nunca. O álcool, com moderação para quem sabe beber. Quem não sabe, não chega perto, né? Uma grandíssima dica para quem tem a hipocondria, ou nosofobia, ou medo de adoecer e de morrer, evite pesquisar sintomas de doenças na internet, sem necessidade. Eu tenho uma paciente que sabe mais do que os médicos. Ela sabe todos os sintomas. Está sempre lá, perguntando, olhando, falando com o Dr. Google. Só que o Dr. Google, às vezes, fala umas coisas que não é verdade, não é? E tudo que você olha, o Google aumenta. Dor de cabeça, do lado esquerdo, você vai lá, ele fala câncer fatal. Dor na boca do estômago, você vai lá, doença terminal, fulano de tal. Não vá para o Google, tá certo? A não ser numa emergência para tomar alguma providência. Então, se você já tem ansiedade, já está com a coronofobia ou medo de adoecer, você tem que se preocupar em se alimentar bem, em dormir bem e alimentar pensamentos positivos, em ocupar-se, mexer o seu corpo, para esses medos não crescerem mais. O medo é a sua mente que cria. Procura relaxar, existem vários caminhos, tá certo? Eu vou ensinar a vocês hoje a EFT da recusa com o ponto gama, que é para vocês alinharem o hemisfério direito e esquerdo da mente. O hemisfério esquerdo, ele é a mente racional, lógica, e o direito é a criatividade. Então, às vezes, quando os seus hemisférios estão desalinhados, você fica mais tenso, você sente mais medo e mais sintomas ruins. Como é que se faz essa EFT da recusa? Então, quem estiver assistindo e tiver medo de morrer ou medo de adoecer, vai fazer comigo essa EFT da recusa, onde nós vamos alinhar os hemisférios direito e esquerdo para você conseguir relaxar mais sua mente e fazer sua mente optar pelo caminho mais positivo, mais favorável e mais saudável para você. Vou fazer bem direitinho para vocês que estão aí me acompanhando fazerem comigo, tá certo? Vamos lá?
Quem estiver assistindo, eu vou botar uma música bem baixinha aqui, para vocês ficarem acompanhando comigo. Certo? Lembre também da visualização, que é muito importante para trabalhar a sua saúde. Quem pensa em si mesmo sempre doente, vai criar a doença na sua vida, tá certo? Então vamos lá. No ponto do karatê, mesmo que eu tenha medo de adoecer, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo de adoecer, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo com esse medo de pegar o Covid ou outra doença, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Aqui no topo da cabeça, que é bem aqui no meio, você vai falar esse medo de adoecer. Eu tenho medo de ter doenças terminais, doenças que matam como o Covid. Eu tenho medo de ter um câncer. Eu tenho muito medo de ter doenças. Aqui no começo da sobrancelha, eu sinto muito medo de adoecer. É um medo muito grande que me atormenta dia e noite. Toda hora eu procuro no meu corpo algo para saber se eu estou bem ou mal. Se meu coração bate diferente, eu já acho que estou com um problema cardíaco. Aqui embaixo do olho. Se meu estômago dói, eu já penso logo que é um câncer. Se dói minha cabeça, se eu tenho enxaqueca, eu penso que estou com alguma coisa ruim na minha cabeça. A minha mente fica fantasiando sempre o pior. Eu sinto esse medo aqui, ó, no peito, 4 dedos abaixo da clavícula e depois embaixo da axila. Eu sinto muito medo. É o medo de adoecer. Medo de adoecer. Muito medo. Medo de adoecer. Embaixo do olho, que é o ponto do medo. No meio do nariz. Medo de adoecer. Eu sinto muito medo de adoecer e de morrer. Aqui, no ponto do ídolo, muito medo de adoecer. Eu sinto muito medo. Vamos fazer agora o ponto gama, tá certo? Para você alinhar os hemisférios e a gente colocar as frases positivas na mente. Você fecha os olhos, abre os olhos, olha para cima, olha para baixo. Você gira o olho para a direita, gira o olho para a esquerda. Você conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você canta uma cançãozinha. Pode ser parabéns para você nessa data querida. Depois você volta a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Fecha os olhos, abre os olhos. Olha para cima, olha para baixo. Gira o olho para a direita, gira o olho para a esquerda. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Canta uma musiquinha. Parabéns para você nessa data querida. Conta novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E vai para o ponto das mãos. Aperta esse dedo, polegar. Aperta o indicador. Aperta o dedo médio. Pula o anelar. Vai para o mínimo e vem para o ponto gama aqui, ó. Nesse ponto, você vai bater várias vezes, se concentrando no medo de morrer, medo de adoecer, muito medo. É um medo muito grande. Lembre-se que você já alinhou os hemisférios direito e esquerdo. Respira, medo de adoecer, medo de morrer, medo de me separar dos meus. Vai massageando o ponto gama. Volta para os pontos. Eu tenho muito medo de adoecer, mas eu sei que sou saudável. Vamos agora implantar novas crenças. Eu tenho medo de pegar Covid, mas eu sou vacinada, eu estou perto de me vacinar.
Eu tenho medo de pegar a Covid, mas eu estou tendo meus cuidados. Eu tenho medo de ter uma doença grave, mas isso é coisa da minha mente. Eu perco tempo com esses medos de adoecer e eu sei que estou saudável. Eu tenho muito medo de adoecer e isso é coisa da minha cabeça. Eu tenho medo de adoecer, mas eu já fiz check-up, está tudo bem. Eu tenho medo de adoecer, mas eu não estou sentindo nada. Eu tenho medo de adoecer, mas eu me alimento muito bem. Eu tenho medo de adoecer, mas eu não tenho vícios. Eu tenho medo de adoecer, mas eu durmo muito bem. Eu percebo que esses medos são criados pela minha mente. É minha mente que os cria. E eu preciso focar no presente e ser grata pela minha saúde, pela minha paz, pelo meu equilíbrio. Eu preciso ser grata, a gratidão me mantém viva. Eu amo a vida, eu amo a minha saúde e não vou estar procurando doença onde não existe. Eu limpo agora esse medo e escolho a confiança e deixo fluir a vida. Perceba como é relaxante quando você alinha os hemisférios, quando você limpa esse medo de adoecer e quando você implanta os novos pensamentos. Os novos pensamentos, que é, esse medo é irreal. Eu tenho a vida em mim, eu tenho a saúde em mim. Por que eu vou perder tempo buscando doença? Se eu já me cuido, se eu me alimento bem, se eu faço meu check-up, é sua responsabilidade fazer a sua parte. Deixa o futuro acontecer, deixa a vida fluir e não alimente nenhuma fobia de nenhuma doença, muito menos do coronavírus, tá certo? Brevemente todos estarão vacinados. Ainda assim, os cuidados continuam e saibam, o medo da doença, ele baixa a imunidade. Não queira que a sua imunidade esteja lá embaixo, porque as doenças vão chegar. Tome um pouco de sol, respira um ar puro, pratique meditação, exercícios físicos e faça alguma coisa que você gosta. O melhor remédio que Deus pôde nos dar foi nossos talentos. Ele disse que não era para ninguém esconder os talentos. Não passe a sua existência sem achar o que você gosta. Quando você acha o que você gosta, esse é o antídoto contra a infelicidade e contra as doenças e contra a ansiedade. Acha o que você gosta, desenvolva isso. Faça algo que você gosta, não importa a opinião alheia. Ocupe seu tempo e cuide da sua saúde. E nunca a doença vai encostar em você. Tá bom, meus queridos? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O YouTube não está prestando, eu vou desligar aqui, né? Então, meus queridos, eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que estejam vacinados. Quem não se vacinou está bem perto. Façam a parte de vocês, se alimentem bem, durmam bem, comam de forma balanceada, mexa seu organismo, faça algo que você gosta, administre o seu estresse. Todo mundo tem um pouco de estresse, mas não deixe ele dominar, não é, a sua vida. Procure relaxar e o seu sono, a qualidade do seu sono é que vai dizer se você tem saúde ou não. Se você dorme bem, então você tem saúde. Tá bom, meus queridos? Até a próxima live, que será na próxima terça-feira, com muita saúde, com muita paz, se Deus quiser. Beijo, minha mana, Paulette, quem mais? Roseni, Josi Fonseca, Anne, Chude, Yasmin, quem mais? Marilena, Neise, Dog Luna, Flávio, Maria Eliane Oliveira, Maria Eliane, quem mais? Cássia, e todos que entraram aqui, Lucivando, Lourdes, Batista, um grande beijo e até a próxima live, se Deus assim permitir.